Pessoal, como ficou claro no vídeo anterior, eu acabei errando, né, no teste 4. Acho que eu estava bastante cansado e aí eu fiz umas cagadas, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei da minha lista, né, esse teste 4, tá? E eu vou mostrar para vocês até onde eu cheguei. Não significa que esteja certo, principalmente esse teste 4, tá bom? Então, ó, no teste 4 eu tinha que lambda era diferente de zero e que mi também era diferente de zero, tá? E o que que isso implica, né? Implica nessa expressão aqui, ó, 2x igual a 2y mais lambda, tá? Ou seja, x igual a 2y mais lambda sobre 2, tá? Essa é a minha primeira condição, tá bom? Que eu tenho aqui. E aí eu tenho, ó, pro caso do x2, né, eu tenho o quê? 2x2 menos lambda menos 2μ igual a zero, tá? Então eu vou ter que 2x2 vai ser igual ao quê? A lambda mais 2μ, tá? E aí eu posso reescrever isso como x2 igual a lambda mais 2μ, tá? Sobre 2, beleza? E isso é a minha segunda relação. Eu não posso fazer muita coisa com isso, tá? Esse é o problema. Eu não consegui achar essas raízes, tá bom? E agora a gente vai testar aqui. Quando o lambda é diferente de zero, o que significa? Significa que aquela expressão do lagrangiano do lambda, ela precisa ser igual, né? Então, ela precisa ser igual a zero. E aí eu reescrevi, né? Então, 2x1 mais x2 vai ter que ser igual a 2, tá? Vocês já devem ter visto isso no vídeo. E aí, o que que eu fiz agora? Eu simplesmente substituí, né? Então, eu sei aqui, ó, que 2x1 igual a 2 lambda mais mi. Então, tá aqui, tá? E x2 vai ser igual ao quê? x2 vai ser igual a lambda mais 2mi sobre 2. Isso vai ser igual a 2. Aí, eu multipliquei tudo por 2, tá? Então, 4 lambda mais 2mi mais lambda mais 2mi aqui, né? Multipliquei por 2, cortou, cortou. Vai ser igual a 4. E 5 lambda mais 4mi igual a 4. Portanto, se eu isolar o lambda aqui, eu tenho que lambda vai ser igual a 4 menos 4mi, passei, né, para o outro lado, tá? Sobre 5. Agora eu posso voltar e achar o x2, tá? Se eu quiser. Se eu voltar e achar o x2, eu vou ter essa equação aqui e o meu x2 vai ser isso daqui, tá bom? Eu não vou perder tempo nesse vídeo, porque isso é só álgebra, tá? Mas o que que eu quero fazer com esse lambda, né? Eu vou agora caminhar e vou escrever, vou vir para esse lado, tá? E eu vou escrever o quê, ó? Eu vou escrever o que acontece quando mi é diferente de zero, né? Se mi é diferente de zero, eu tenho lá do enunciado que x1 mais 2x1 igual a θ, tá? Por quê? Porque isso precisa ser igual a zero, né? Então, todo lado esquerdo precisa ser igual a zero, então eu tenho a igualdade aqui, tá? E aí eu posso calcular com base, né, no meu parâmetro que eu tenho aí para lambda e mi, tá? Eu posso calcular o f ótimo. Como que eu posso fazer isso? Simplesmente eu venho aqui e substituo esses pontos que eu tenho aqui, tá? Que eu achei aqui, essas relações que eu achei aqui, tá bom? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, eu tenho x1, né? Ao quadrado é 2 lambda mais mi sobre 2 ao quadrado, mais o quê? Mais aqui eu tenho lambda mais 2mi sobre 2 ao quadrado. E essa vai ser a minha expressão resultante, tá? Dessa equação, tá bom? E agora o que que eu vou fazer, ó? Não acaba aqui, tá? Eu preciso escrever a condição do sigma, né? Então, eu preciso trabalhar nessa condição aqui, tá? E como que eu vou fazer isso, ó? Eu simplesmente vou transformar, né? Eu posso fazer de dois jeitos. Ou eu tenho, né, o sigma desculpa, ou eu tenho o lambda e o sigma na mesma expressão, e se eu faço isso, eu só preciso substituir essa expressão com os valores que eu achei aqui, tá? Que é o que eu faço aqui, então aqui eu vou até dar um zoom, ó. Eu tenho que... Deixa eu dar um zoom e deixa eu tirar um pouco... Vou usar essa aqui, ó. Então, aqui, ó, quando eu substituo, eu vou ter o quê? Ó, que x1 mais 2x2, né? Igual a sigma, tá? Então, x1 é esse cara aqui, ó, tá? Substituir, tá bom? Ó, esse cara aqui. E o x2 é esse cara aqui, ó, substituir, tá bom? Resolvi algebricamente essa relação, eu vou chegar aí que o quê?
eu multipliquei tudo por 2, e então disse que 2 lambda mais mi, né? Mais 2 lambda aqui agora. Por que esse cara é 2? Porque eu multipliquei... aqui não acontece nada, né? Quando eu multiplico por 2, né? Ele vai simplesmente cortar esse com esse e vai sobrar o 2. Então, aqui eu tenho 2 lambda mais 4 mi, né? Entenderam esse passinho? Bom, se eu cortar isso, eu tenho, né? Eu corto esse cara, mas aí me sobra o 2. Eu tenho que multiplicar tudo por 2 de qualquer jeito, tá bom? Então, eu cheguei a essa relação, que sigma pode ser escrito como 2 lambda mais 5 meios de mi. Eu posso parar aqui, tá? Porque eu não tenho o que fazer nesse exercício, até, pelo menos eu não descobri uma outra forma, né? Mas, a gente pode também continuar ou escrever simplesmente o sigma em função do mi, tá? Ou o sigma em função do lambda, fica a critério, tá? Eu escrevi em função do mi. Então, o que que eu fiz? Eu sei agora que o lambda, né? Ele tá aqui, ó, né? O lambda é igual a 4 menos 4mi sobre 5. Então, eu tenho 2 vezes 4 menos 4mi sobre 5, mais o quê? 5 meios de mi. Então, aqui eu tenho o quê? Ó? O denominador disso daqui vai ser 10, né? Então, eu vou ter o quê? 10 dividido por 5, 2. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 4, né? Vezes, então, aqui eu vou ter o 2 vezes 2, que vai ser 4, né? Então, eu vou ter 16 menos 16mi, mais o quê? Mais 25mi, tá? Isso vai cortar com isso e vai me sobrar o quê? 9mi. Então, a expressão resultante é que 16 mais 9mi sobre 10 vai ser igual a sigma. Tá? E esse é o resultado que eu cheguei, tá bom? Eu acho que o exercício acaba aqui. A única coisa é que, assim, eu não consigo muito provar, né? Que esse ponto aqui, eu não consigo provar esse ponto aqui, né? 2x1 mais x2 igual a 2. Só que como eu vim daqui, eu consigo garantir que esse valor aqui é exatamente esse cara aqui igual a 2, tá? Então, esse é o ponto, né? Por quê? Porque o lambda também é diferente de zero, né? Então, esse cara tem que ser igual. E esse é o valor de sigma que faz esse cara ser igual a 2, tá? Então, é isso. Essa é a resolução desse exercício. Agora ficou um pouco melhor. Bom, pessoal, agora já engatinhando aqui, eu vou tentar resolver a B. Eu já adianto, tá? Eu não resolvi isso no papel, então não tenho a menor ideia do que vai dar. Mas o objetivo é eu tentar, pelo menos, pincelar isso daqui para a gente partir amanhã da C e da D, tá bom? Então, o primeiro passo, tá? Escrever o lagrangiano, né? Vou colocar aqui, ó. Escreva o lagrangiano. Esse sempre vai ser o passo que a gente vai trabalhar para tudo que a gente está fazendo, tá? Quem que vai ser esse lagrangiano, né? L do que? Quem que é a minha função? Ó, é log de x1 menos x2. Então, eu tenho duas variáveis, tá? Então, isso daqui vai ser o quê? x1, x2, tá? E quem que vão ser as minhas restrições? Ó, as minhas restrições é 2x mais x2 maior ou igual a 1, que eu vou chamar de lambda. E a minha outra restrição é o quê? Ele me dá 3, na verdade, né? Me deu 3 restrições, tá? A outra restrição que eu tenho é menos x1 mais x2 menor ou igual a 1, que eu vou chamar de mi1, tá? Mi1, ok? E a última restrição que eu vou chamar de mi2 é 2x1 menos x2 menor ou igual a 3. Isso eu vou chamar de mi2, tá bom? Esse cara aqui, então, é o meu lagrangiano. E como é que eu escrevo ele? Eu copio essa parte, então isso vai ser o quê? Log, tá? Log, né? Do quê? De x1, tá? Eu já sei que isso vai ser 1 sobre x1 quando eu for derivar, né? Menos o quê? x2, tá? Aí agora eu vou ter que escrever as restrições. Então, mais o quê? O meu lambda, que multiplica o quê? A minha primeira restrição, eu vou passar tudo para o lado direito, lembra? Sempre isso, tá? Esse é o critério que eu estou adotando. 1 menos 2x1 menos x2,
tá? Esquece o sinal por enquanto, moçada. Esquece o sinal. Lembra da dica, sempre esquece o sinal por enquanto, tá bom? Eu vou te tirar um pouco do zoom para conseguir escrever tudo numa mesma linha, tá? Porque eu tenho 3 restrições. Mais o quê? Mais, agora eu vou ter o quê? O Mi1, tá? Quem que vai ser o meu Mi1? Meu Mi1 vai ser o mesmo processo, né? Então, quem que vai ser, ó? A segunda restrição, né? Então, eu vou passar para o outro lado, mais x1, tá? Menos x2. E agora eu vou colocar a minha terceira restrição. Quem que vai ser a minha terceira restrição? Tá? Vai ser o quê, ó? Mi2, que multiplica, né? O meu 3 menos o 2x1, né? E aí, só finalizando isso, vou ter que dar esse de zoom assim. Aqui, ó. Só finalizando isso, menos 2x1 mais x2, tá? Então, essas são as minhas restrições, tá bom? E esse, então, é a minha expressão para eu começar. Parece assustador, mas talvez não seja, né? Vamos já pensar. E o que eu tenho que dizer aqui, ó? Eu tenho K, né, igual a 3, tá? Então, o que acontece aqui? Em quantos testes eu vou fazer? Né? Lembra que eu tenho 2 elevado a K, então vou ter que fazer 8 testes, tá? É coisa pra cacete, né? Então, vamos ver se a gente consegue desenrolar isso, tá bom? Ó, vou dar um zoomzinho aqui, ficou legal. O que eu preciso fazer agora, gente? Escrever. Vem, Mona. Escrever né, a derivada, né, de todos os termos do lagrangiano, né? Então, peraí, só um segundo aqui. Eita. Não sei o que ele faz essas coisas. Pois o zoom sai completamente da tela, né? Bom, vamos continuar daqui, seja o que Deus quiser. Eu acho que não tá ruim, né? A gravação. Então, o que eu preciso escrever aqui, gente? Eu preciso derivar todos os termos do lagrangiano para todas as restrições também, tá? Esse é o próximo passo, igual lá o que a gente já tem feito nos vídeos anteriores, tá bom? Então, o que eu vou escrever aqui, ó? Vou pegar o preto, meu pincel preto, e eu vou começar. Então, opa, aí não, né? Preto. Vamos ver. Aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Del, né? Do que? Do lagrangiano. A derivada do lagrangiano em relação ao x1. Quem que é esse cara? Bom, vamos fazer essa derivada. Que foi, Mona? Mona tá latindo. Bom, derivada do log de x1 é 1 sobre x1, né? Isso aqui é a regra da derivada de log, tá? Menos o quê? Menos zero, né? Por quê? Menos zero porque x2 é zero. Mais o quê? O lambda, tá? E aí, o que eu vou ter aqui, ó? Menos 2x1, né? Então, lambda que multiplica menos 2x1, tá? Por quê, gente? Porque é só a derivada simples, né? Vai cair o x1, então vai ficar... Opa, desculpa, gente. Menos lambda que multiplica menos 2, né? Porque aqui vai cair o x1, ó, já ia errar, né? Então, aqui é menos 2, né? Lambda direto, tá bom? Mais o quê? Mais o mi, né? Mi1, tá? Mi1, que eu cometi um erro, gente. Eu vou terminar o raciocínio e eu já arrumo, tá bom? Mais o quê? O mi1, né? Que vai ser aqui, ó? Vai ser 1, né? A derivada. Então, vezes 1, tá? Mi1 vezes 1. Mais o quê? O mi2. Quem que vai ser aqui, ó? O mi2, né? Menos 2, né? Então, vezes o menos 2. Ah, e qual que foi o erro que eu cometi? Eu esqueci de colocar, na verdade, que quando a gente está escrevendo, né, o KKT, tá? O KKT, né? A gente precisa escrever da seguinte forma, tá?
x1 vezes o que? x1, tá? Então, tudo isso é vezes x1, tá bom? Eu vou inverter só essa, vezes x1. E como é uma CPO, tudo isso é igual a zero, tá? Eu não vou mexer em nada por enquanto aqui, tá bom? Na verdade, até vou, vai. Mudei de ideia. Por que eu vou fazer? Só vou rearranjar esses termos, tá bom? Então, aqui eu vou ter o quê? 1 sobre x1, tá? Menos 2 lambda, tá bom? E aqui eu vou ter mais mi1. E aqui eu vou ter menos 2 mi2, ok? Isso tudo, né? Aqui eu vou colocar em parênteses e vou corrigir o erro, tá? Então, aqui eu vou colocar x1 vezes. A gente não usa esse x1 vezes, tá? Para nada, tá bom, gente? E isso tudo vai ser igual a zero, tá? Porque é uma CPO. Beleza? Eu não vou mexer mais em nada por enquanto. Vou deixar desse jeito, tá? E agora eu vou escrever a próxima. Ó. Del L sobre o que? Del y1 vezes o que? Y1 não, né? x2, né? Tô tão acostumado com xy. Então, del vezes x2, que aqui, vezes o que? x2, tá? Vai ser igual ao que? A x2, parênteses, vamos derivar tudo para x2, tá? Esse é 0, esse é menos 1, né? Então, aqui a gente já tem de quebra o menos 1, mais o quê? O lambda tem x2? Tem, mas vai menos 1 aqui, né? Então, menos 1 lambda, tá? Então, aqui eu já vou colocar direto. Não, não vou não, porque eu vou inverter. Então, menos 1 lambda, tá? Mais o quê? Derivando aqui para o mi1, eu tenho x2? Tenho x2. O que é o meu x2? É menos 1. Então, aqui eu vou ter de novo menos o quê? Mi1, tá? Menos mi1. E agora? Vou derivar para o mi2 também. Eu tenho o que? O x2? Eu tenho x2. Então, vai ser o quê? Mais um mi2, tá? Mais mi2. Vou colocar direto, tá bom, gente? E isso tudo vai ser igual a zero. Portanto, o que eu posso fazer aqui? Ó? Posso dizer que isso vai ser igual ao que? A x2, né? x2, deixar bonitinho. O que eu tenho aqui? Eu tenho... quais são os termos positivos? Bom, vamos deixar assim. Então, menos 1 mais menos lambda, né? Porque mais com menos é menos. Menos mi1 mais mi2. E isso vai ser igual a zero, tá bom? Então, pronto. E agora a gente continua para o quê? Para as restrições, né? Então, agora eu vou ter o del L do quê? Do del lambda. E esse cara, esse é fácil, né? Vai ser o quê? Vai ser tudo que tiver dentro do lambda, tá? Então, opa. Então, aqui, ó. Só lembrem disso, tá? É a notação, né? Vezes o quê? Vezes o lambda, tá? Vai ser igual ao quê? Ao lambda, né? Vezes o quê? A minha primeira restrição, né? Então, 1 menos 2x1 menos x2, tá? 1 menos 2x1 menos x2, tá? E isso daqui igual a zero, ok? Nem vou mexer, tá? E agora, quem que eu vou ter aqui? O del L do quê? Do mi1, tá? Do mi1. Vezes, né? O mi1, tá? Isso vai ser o quê? O mi1 vezes o quê? Bom, é só a gente também pegar lá, né, o mi1, que é 1 mais x1 menos x2. Eu vou parar e dar uma conferida depois que eu escrever. 1 mais x1 menos x2, tá? E isso vai ser igual a zero, tá bom? E a última condição que a gente tem é o ΔL sobre o quê? Delta não, né? O mi2, tá? O del, né? Mi2. Tá bom? E o que a gente vai ter aqui, ó? Ah, lembre, eu sempre estou esquecendo porque eu estou viciado nos outros exercícios. E a gente vai ter aqui o mi2, tá? E a gente vai ter o quê? Mi2 vezes o quê? Qual que era essa condição aqui, ó? Era 3 menos 2x1 mais x2, tá? Então, a gente simplesmente escreve 3 menos 2x1 mais x2.
E isso também vai ser igual a zero, ok? Ok, pessoal. Agora eu vou dar uma pausa aqui e vou conferir se eu fiz tudo certo. Beleza, pessoal? Tá tudo certo, aparentemente. Agora a gente vem para o passo 2, tá? Qual que é o passo 2? É escrever os testes, tá bom? Então, a gente tem 8 testes e a gente vai ter que escrever esses 8 testes, tá? Eu posso colar? Posso, mas eu não vou. Eu vou escrever na mão, tá? Então, me perdoem aí provavelmente os 5 minutos que eu vou gastar, tá bom? Vou escrever esses testes de azul, tá? Como a gente tem 8 testes e 3 restrições, a gente tem uma combinação de todas essas restrições. Então, o que eu sugiro, tá? Vocês numerarem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos ver se a gente chega ali no... Vamos ver se ele me deixa aí para baixo, tá? O 7 e o 8, tá? E aqui, o que a gente vai dizer, ó? Esse vai ser lambda, beleza? Esse vai ser lambda igual a zero, tá? Aí o outro vai ser o quê? Vai ser mi1 igual a zero. E o outro vai ser o quê? Vai ser mi2 igual a zero, tá? E o que eu faço aqui? O meu 8 vai ser o completo oposto, tá? Então, mi diferente de zero. Desculpa, lambda diferente de zero. Mi1 diferente de zero, tá? E aqui, mi2 também diferente de zero, tá? Esses são os extremos, né? E agora eu vou variar isso aqui, ó. Eu vou começar com isso daqui, ó. Lambda vai ser o quê? Igual a zero. Mi1 vai ser o quê? Diferente de zero. E agora o quê? Mi2 vai ser o quê? Vai ser igual a zero, tá bom? Pronto, esse é meu teste 2. E agora eu ainda vou ter o meu lambda, tá? Igual a zero. Só que agora, tanto o meu mi1 como o meu mi2 vão ser diferentes de zero, tá? Então, mi2 diferente de zero, tá? E aí eu fechei todas as condições que o lambda é igual a zero, tá bom? Então, agora eu vou escrever as condições que o lambda é diferente de zero, tá? Então, quando o lambda é diferente de zero, eu posso ter o quê? O mi1 igual a zero. E o quê? E o mi2, certo? Também igual a zero. Agora, eu vou escrever a última condição para o lambda diferente de zero, que é o meu mi1, tá? Diferente de zero. E o meu quê? E o meu mi2, tá? Igual a zero. Opa, tem mais uma, na verdade, né? Qual que é essa? Qual que é a última? É quando eu inverto, né? Então, agora eu tenho o quê? O meu lambda diferente de zero com o quê? Com o meu mi1, certo? O meu mi1 vai ser o quê? Vai ser igual a zero. E o meu mi2 vai ser diferente de zero, tá? E o que falta aqui? Bom, eu extingui todos os lambdas iguais a zeros e todos os lambdas diferentes de zero, certo? E aqui eu tenho a condição lambda diferente de zero, né? E todos diferentes de zero. Então, o que está me faltando aqui? O que está me faltando? Vamos ver, vamos ver. Mi1 diferente, Mi1 diferente, Mi1 diferente, né? Mi1 igual, Mi1 igual. Falta um Mi1 igual, é isso? Não, Mi1 igual. O que está faltando aqui? Espera aí. Na verdade, pessoal, faltou essa condição aqui, ó, né? O lambda igual a zero, tá? Faltou porque eu comi bola aqui, certo? O Mi1, ó, o Mi1 vai ser o quê? Vai ser zero. E o Mi2 diferente de zero, tá? Porque aqui, ó, eu tinha Mi1 diferente de zero, Mi2 igual a zero. Mi1 diferente de zero, Mi2 diferente de zero. Então, faltou o Mi1 igual a zero, Mi2 diferente de zero, certo? É isso aí.
Então, esse teste aqui, na verdade, eu poderia escrever ele aqui como 2, tá? Desculpa, né? Como 4, tá bom? E jogar o 4 por 7. Mas a gente vai ver como isso vai se desenrolando aqui, tá? Então, uma vez inscritos esses testes, tá? O que que eu faço? Eu dou um Ctrl C, Ctrl V e eu vou testar o primeiro, tá? Eu vou pegar o primeiro aqui e vou testar ele aqui, ó. Depois a gente anda com isso, tá? Então tá. Vamos lá, né? Lembrando da regra lá do quadrado que eu mandei na outra aula. Então, continuando aqui, gente. Vamos agora reescrever, né? Todas essas derivadas aqui em função dessas condições, tá? Então, vamos fazer um estudo aqui, ó. Bom, quando lambda é igual a zero, esse cara é igual a zero. Quando μ1 é igual a zero, esse cara é igual a zero. E o quê? E esse cara é igual a zero. Beleza? Eu vou só apagar isso para não sujar essas relações, tá? Mas o que que eu tenho aqui, então? Que 1 sobre x1 igual a zero. Concordam comigo? Então, portanto, x1 igual a zero. Ok? Essa é a minha condição aqui, 1, tá? x1 igual a zero. Não sei porque ele não está fazendo o meu quadrado. Bom, x1 igual a zero, tá? Aí eu vou olhar para essa condição do x2 aqui, ó. Quando o meu lambda, né, igual a zero, esse cara corta e esse cara corta. Ou seja, opa, isso aqui já é um absurdo, né? Por que isso aqui já é um absurdo? Porque menos 1, ó, menos 1 não é igual a zero, né? A não ser que eu tenha derivado errado, menos 1 não é igual a zero. Tá? Eu vou até rever essa derivada aqui agora, que é x2, né? Então, quando eu estou derivando x2, o que eu vou ter aqui? Ó? Menos 1, né? Menos 1, beleza. Aí aqui eu vou ter o menos lambda, beleza. Aí aqui eu vou ter, né, o menos μ1, beleza. Tá aqui. E aqui eu vou ter o mais μ2, né? É isso mesmo? É isso mesmo, mais μ2, né? Então, gente, isso aqui já não satisfaz, tá? Não vou nem testar o resto. Por que eu não vou testar o resto? Porque não satisfaz, tá bom? Nunca eu vou ter que menos 1 é igual a zero. Isso é um absurdo, tá? Absurdo. Absurdo. Beleza? Olha lá, o teste 1 já ficou fácil pra gente. É só isso o teste 1. Agora, então, eu posso ir para o quê? Para o teste 2. Vamos pegar o teste 2 aqui, ó. Teste 2, tá? Vamos aumentar ele aqui, ó. Um pouco. Acho que aumentei demais. E vamos já... Ixi, isso aqui eu não queria, né? Poxa vida. Não queria fazer isso aqui, mas tá bom, vai. Tentar arrumar. Pera aí, gente. Menos o quê? Menos lambda, né? Mais o quê? Vamos ver. Menos lambda, menos μ1, né? Bom, pelo menos tá lá em cima. Menos lambda. Menos lambda. Menos μ1. Tá? μ1. Eu caguei aqui, tô arrumando. E aqui μ2, né? Não vamos cortar esse μ2 também, então... E aqui, nossa. Então, ó. Menos μ1 mais μ2, tá? Tá ruim, mas tá bom. Beleza? μ1 e 2, tá? Bom, vamos testar então o teste 2 aqui. Vamos fazer de uma outra cor, tá? Vamos fazer ele em vermelho. Vermelho, tá bom? Então vamos lá, olha. Se lambda é igual a zero, esse cara aqui é zero.
Vamos para o x1, né? Então, vamos voltar primeiro para o x1, ó. Para essa relação aqui. Então, se lambda é igual a zero, esse cara aqui é zero, tá? Esse cara aqui é zero. O μ1 é diferente de zero, mais o μ2 é igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a seguinte condição. 1 sobre x1, tá? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a μ1, certo? Então, o que eu posso dizer? Posso dizer também que x1 vai ser igual... Vou aumentar a grossura aqui. x1 vai ser igual ao quê? A 1 sobre μ1, tá? A mesma coisa, só inverti, tá bom? Por quê? Porque eu quero x1, tá? E isso daqui eu vou chamar de 1, tá bom? Agora eu vou avançar aqui para o 2, tá? O que eu tenho aqui, horas? Isso é 0. Aí o μ1 vai ser diferente de 0. E esse aqui vai ser 0, certo? Então, o que eu tenho aqui, ó? Menos 1, ó, com o quê? Com o menos μ1 igual a 0. Então, eu tenho que menos μ1 igual a 1. Então, μ1 igual a menos 1, certo? E essa é a minha condição 2, tá? Só que se eu igualar 2 com 1, né, eu consigo, então, dizer o quê? Que x1 é igual a 1 sobre menos 1, x1. Então, x1 é igual a menos 1, e isso é importante para mim, tá? Isso é bastante importante para mim. Beleza? E aqui a gente tem, então, essa relação matemática. Agora a gente avança. Avança o quê? Aqui no lagrangiano, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Quando lambda, né? Agora começa aquela relação. Quando lambda é igual a zero, o que acontece? Né? Esse termo todo é zero, então vale a restrição, tá? Então, o que é valer a restrição? Eu posso simplesmente pegar lá do meu enunciado, né? Então, ó, se eu pego no meu enunciado essa primeira restrição, ela é o quê? Ela é 2x mais x, 2x1 mais x2 maior ou igual a 1, tá? Então, eu posso usar isso aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? 2x1 mais x2 maior ou igual a 1, tá? Isso é a minha condição que precisa prevalecer, tá bom? Então, eu já poderia colocar aqui o x1 como menos 1, tá? Então, eu teria aqui, ó... Poderia, mas ó, vamos lá. Então, o que eu teria aqui, ó? 2 vezes o que? O menos 1, correto? Né? Mais x2 tem que ser maior ou igual a 1. Portanto, né, menos 2 vai passar para o outro lado, então x2, né, tem que ser maior ou igual a 1 mais 2. x2 maior ou igual a 3, tá? Então, assim, quando, né, isso aqui, né, seria assim, né? Ou ele pode ser 3, ou ele pode ser maior ou igual a 3, ou ele pode ser maior que 3, tá? Só que eu sei, né, que o meu x1, ele vale menos 1, tá? E o meu x2, né? O meu x2 aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Ele caiu por terra, né? Eu não tinha quadrado quando eu fiz essa derivada aqui. O meu x2 acabou, né? É isso mesmo. Meu x2 acabou. Então, gente, guarde essa relação aqui também, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer alguns testes agora. Mas, bom, mas aqui eu sei, né, que se eu tenho um menos 2, né? Se eu tenho um menos 2 aqui, eu preciso de um número que pelo menos seja 3, tá bom? Então, meu x2 vai assumir o valor 3, tá? E aí eu continuo. Bom, continuo fazendo o quê? Continuo averiguando isso daqui, ó. Então, vamos lá. Quando agora o meu μ1 é diferente de zero, certo? Se esse meu μ1 for diferente de zero, o
esse termo inteiro aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, aqui eu simplesmente pego, ó, 1 mais x1, né? Menos x2, tá? Tem que ser igual a zero. E agora eu vou ter uma relação direta de x1 e x2. Então, vamos ver o que isso acontece, ó. O que eu tenho aqui? Que 1 mais x1... Vou fazer direto, tá? Vou isolar x1. x1 tem que ser igual a x2 menos 1, tá? Só que, quando x1... Olha só. Quando x1 é igual a 1, tá? É igual a, desculpa, menos 1, porque eu sei que x1 é menos 1, né? Eu tenho o quê? Que x2 menos 1. Concordam comigo? Se eu passar para o outro lado, eu vou ter que menos 1 mais o quê? Mais 1 igual a x2. Portanto, 0 igual a x2. Então, eu estou violando essa condição aqui, ó, tá? Por quê? Porque para esta condição prevalecer, correto? Para essa condição prevalecer, eu preciso que o x2 seja pelo menos 3, mas o meu x2 é igual a 0. Então, se o meu x2 é igual a 0, ele nunca vai poder ser mais ou menos 3. Eu violo essa condição, tá? Como eu violo essa condição, eu nem preciso olhar isso daqui, tá? Por que eu nem preciso olhar isso daqui? Porque já não vai me satisfazer, tá? Não satisfaz. Numa prova que eu preciso ganhar tempo, eu paro aqui para esse teste, tá? Tá justificado. Mas se eu quiser treinar, e eu sei que vocês estão árduos aí por treino, tá? Eu posso testar aqui o Mi2, né? O meu Mi2, o que ele é o meu Mi2? Ele é igual a 0. Se o meu Mi2 é igual a 0, esse cara vale a restrição, tá? Então, se vale a restrição, o que eu tenho aqui, uma terceira restrição? 2x1 menos x2 menor ou igual a 3. Vamos lá ver? Então, eu poderia escrever que 2x1, né? 2x1 menos o quê? Menos o quê? Ó, 2x1, né? Menos x2, né? Porque aqui ele tá mais, menos x2 vai ser o quê? Menor ou igual a 3, tá? E aqui, o que eu tenho de novo? Ó, eu tenho o valor de x1, né? Então, o meu x1, ele seria o quê? 2 vezes menos 1 menos x2 seria menor ou igual a 3, tá? Menor ou igual a 3. Então, menos 2 menos x2 seria menor ou igual a 3. Então, menos x2 seria menor ou igual ao quê? A 5. Portanto, x2 teria que ser o quê? Maior ou igual a 5, tá? E isso daqui jamais vai... Isso daqui poderia acontecer, né? Se isso acontecesse, eu não violaria essa restrição. Isso é importante, tá? Isso acontecendo, ó, essa restrição aqui, ó, tá ok. Perfeito? Mas... Por quê? Porque beleza, isso vai acontecer, tá bom? Eu tenho que inverter o sinal porque eu tenho um menos aqui. Só que eu tenho que multiplicar tudo por menos 1, né? Então, desculpa, gente. Menos x2 maior ou igual a... Deixa eu só confirmar. Gente, cometi um erro matemático, né? Por quê? Ele vai violar também, tá? Por que ele vai violar? Então, esse amarelo não vale, tá bom? Por quê? Já vai, peraí. Por quê? Porque aqui eu tenho que mudar o sinal, né? Então, isso daqui significa que é menos 5, né? Maior que menos 5, tá? Só que ele precisa ser maior igual a 3, tá? Então, não necessariamente ele viola, né? Porque aqui, ó, o 3, né? O 3, ele é maior que menos 5, tá? Então, ele só vai violar se, na verdade, 5 menos 5, tá? For menor ou igual a x2, tá? Menor ou igual a 3, tá bom? Minto. Menor que 3, tá? Então, assim, não dá para afirmar a partir daqui o que está acontecendo, porque eu não tenho o valor de x2, tá bom? Mas, né?
como eu sei ali o meu x1, né? E como eu sei que essa questão não satisfaz, eu já posso descartar esse teste, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar um print aqui nesse teste, no teste 1 e no teste 2, tá? Ó, vou dar um print no teste 1 e no teste 2. Eu vou jogar esse print, eu vou jogar esse print para cá, tá? Vou aumentar isso aqui, acho que isso aqui tá razoável para ver. E vou apagar esse teste 1 e esse teste 2 para a gente conseguir trabalhar aqui, tá bom? É um computador. Nossa, quando ele ferra, né? Eu nunca entendo o zoom desse negócio. O zoom desse negócio não é muito convidativo, não. Bom. Olha, todos os zeros que ele transformou em... Pronto, gente, apaguei, tá? Lembrando que, pessoal, uma coisa importante. Como ele não satisfaz, eu não vou ter ponto ótimo, tá? Eu não vou ter F ótimo, porque não satisfaz. Para que eu vou fazer, tá? Então, eu vou colocar aqui a condição do teste 3. E a gente parte daqui, tá? Bom, quem que é o meu teste 3? O lambda vai ser igual a 0. Eu já podia até ter copiado, né? Aqui eu já posso aprender a ficar esperto, tá? A gente não precisa repetir, né? O lambda igual a 0. Eu posso pegar, tá? Eu vou fazer de novo só para fixar, mas eu já posso pegar do que está feito, tá bom? Por isso é importante colocar na ordem assim, tá? Facilita o trabalho, tá bom? Aqui eu vou fazer de novo. Quando o lambda é igual a 0, o que eu vou ter aqui? Ó? Vou cortar esse cara, certo? No x1 vai me sobrar o quê? Ó, 1 sobre x1, né? Vamos lá. 1 sobre x1, tá? Né? Menos o quê? 0. Só que aqui eu tenho que, ó, os dois, né? O mi1 é diferente de 0 e o mi2 é diferente de 0. Então, aqui eu vou ter isso daqui, ó, tá? Menos 2 mi2, tá bom? E isso daqui vai ser igual a 0, tá? Eu não vou mexer, por enquanto, nessa equação, porque ela não é muito mexível, tá? Eu preciso investigar um pouco mais, tá bom? Vou para o x2, ó. Quando eu tenho x2, aqui, o que eu vou ter? Menos 1, né? Menos mi1, mais mi2, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso somar essas duas equações, tá? Então, isso é 1 e isso é 2. Tá bom? Agora eu posso somar, somando 1 com 2, tá? Então, eu vou fazer uma soma aqui. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1 sobre x menos 1. Vou cortar o mi1 com o mi1. E eu vou ter o quê? Menos mi2, tá? E isso vai ser igual a 0. Agora, isso começa a me ajudar, porque 1 sobre x aqui vai ser o quê? Igual a mi2 mais 1. Tá? No caso aqui x1, né? Então, no caso aqui x1, tá bom? Então, aqui até poderia inverter, né? Poderia dizer que x1 vai ser igual ao quê? A 1 sobre mi... Opa! Sobre mi sobre 2 mais 1, tá? Beleza? Isso aqui, portanto, é a minha expressão de x1, tá? Beleza. Agora a gente continua, gente. Por quê? Porque eu não tenho, né, o x2 aqui, né? O x2 cai fora, porque eu não tenho quadrado, tá? Então, nunca quase estou trabalhando com x2. Estou sempre achando o x2 em função de alguma coisa, beleza? Bom, vamos lá, então. Vamos olhar agora esse cara aqui, tá? Quando lambda é igual a 0, o que vale? Né? Lambda é igual a 0 vale a restrição. Nesse momento eu já queria ter copiado. Mas se vale a restrição, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 2x1 mais, tá? x2 vai ser o quê? Se vale a restrição, vai ser
Ó, primeira restrição, maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1, tá? Beleza. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso mudar alguma coisa aqui? Eu posso isolar, né, o x1 e tentar achar o x2 em função de mi, tá? Mas será que ele me resolve alguma coisa? Bom, vamos pensar, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né? Posso dizer que... Bom, vou só isolar o x1 aqui por enquanto, tá? Então, posso dizer que x1 vai ser o quê? Vai ser maior ou igual o quê? Que 1 menos x2, tá? Que eu passei para o outro lado, sobre 2, tá bom? Essa é a minha condição aqui para o x1, tá bom? E agora eu vou olhar o quê? O meu próximo... é o meu próximo aqui, ó, tá? Eu fiz pro lambda, né? Fiz pro lambda aqui. Agora eu vou olhar para o μ1, tá? Só que o μ1 é diferente de zero. Quando o μ1 é diferente de zero, vale o quê? Vale que 1 mais x1 menos x2 agora vai ficar bom, igual a zero, tá? Então, o que eu tenho aqui? A mesma condição do exercício anterior, né? Então, aqui eu tenho o quê, ó? x1 vai ser igual a x2, né? Menos 1, tá? Então, agora eu posso brincar aqui, ó. Se eu voltar aqui, o que eu consigo aqui, ó? Eu posso dizer que x2 menos 1 precisa ser maior ou igual ao quê? A, né? 1 menos x2 sobre 2. Concordam comigo? Isso foi a condição que eu achei, certo? Só que agora eu posso passar esse cara multiplicando. Então, 2x2 menos 2 precisa ser maior ou igual a 1 menos x2, tá? E aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, que 3x2, passei agora desse lado para cá, da direita para a esquerda, vai ser maior ou igual que a 1 mais 2. Então, 3x2 vai ser maior ou igual a 1. Desculpa, a 3, né? Então, então x2 precisa ser maior ou igual a 1, tá? E agora, isso já me significa alguma coisa, tá bom? Beleza, pessoal? Por que eu cheguei nessa conclusão aqui, ó? Porque x1 igual a x2 menos 1, tá bom? Então, eu simplesmente troquei esse cara aqui, tá? Troquei o x1 que estava aqui para essa equação, tá bom? E pronto, tá? Só que se o x2, né, é maior que 1, o que acontece com o meu x1? Né? x1 também vai ser, né, se x2 maior que 1, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 menos 1, tá? Então, assim, em tese, se o x2 é positivo, tá, eu vou ter que o x1, né, vai ser maior ou igual do que? Do que o x2, certo? Menos 1. Portanto, o x1 vai ser o quê? Vai ser maior ou igual do que? Do que o 1 menos 1. Então, x1 obrigatoriamente tem que ser maior ou igual do que zero, tá? E essas são as condições que eu tenho por enquanto. Agora vamos ver uma coisa, né? Vamos ver se isso está satisfazendo a restrição, tá? Então, qual que é a restrição que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Né? A primeira restrição do lambda, ó. Eu tenho que 2x1 mais x2 maior ou igual a 1, certo? Se o x1, né? E aí a gente tem que olhar. Então, vamos substituir aqui, ó. Né? 2x1 mais x2 maior ou igual a 1, correto? Então, se o x1 for maior que 0, certo? E o x2 for maior que 1, pronto, isso é maior que 1, tá? Então, essa condição está satisfeita. Agora, vamos olhar essa restrição aqui a gente consegue satisfazer, porque é só substituir e a gente vai ver, né? O que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E agora a gente vai olhar próximo, que está faltando aqui, ó, tá? Eu vou fazer ela aqui embaixo e depois a gente vai
trabalhar. Então, lembrando que o teste 3, né, era um teste difícil, o meu Mi2 é diferente de zero, tá? Então, se o meu Mi2 é diferente de zero, o que eu posso escrever? Que 3 menos 2x1, né, mais x2 também é igual a zero. E aqui se tiver... Por isso que eu falo, ó, quando vocês têm... tô descobrindo agora, né? Quando vocês tiverem diferente, venham direto aqui. Venham direto nesses dois caras. Por quê? Porque se vocês virem direto nesses dois caras, isso é o hack, tá? Vocês vão pegar alguma anomalia. Vamos ver, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui 3, eu vou isolar x1, tá? Então, menos 2x1, tá? Precisa ser igual ao quê? A menos 3 menos x2, concordam? Só isolei, tá? Então, x1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x2 mais 3 sobre 2. Então, x1, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x2 sobre 2 mais 3 meios, tá? Só que pera lá. Se x1 é igual a x2 sobre 2 mais 3 meios, né? O que acontece se eu colocar o x1 aqui, ó? Eu vou igualar essas duas, tá? Vou igualar essas duas, tá bom? O que vai acontecer aqui, moçada? Eu vou dizer, então, que x2 sobre 2 mais 3 meios vai ser igual, tá? A x2 menos 1, tá bom? Só que agora o que eu tenho aqui? Eu vou passar o 3 meios para lá, tá? Então eu vou ter aqui, ó, x2, sobre 2 menos, passei o x2 para cá, x2 vai ser igual ao quê? Ó, a menos 1, tá? Menos 3 meios, né? Só que isso daqui vai ser o quê? Menos 5 meios, tá? Só já fiz a conta aqui, ó, 2 menos 5 meios. Só que isso daqui é zero, né? É o quê? É menos o quê? Então, aqui é meio, né? Meio menos x2, certo? Meio de x2 menos x2 vai ser menos meio x2, correto? Então, ó, menos meio x2, tá? Menos meio x2 vai ser o quê? Corto, tá? x2 igual a menos 5, tá? Beleza, gente. Só que vamos lá. Vamos pensar um negócio aqui, ó. Né? Qual que era a minha restrição? Aqui, gente, né? Parei um pouquinho só para ver. Mas, ó, x2 maior ou igual a 1. E x2 igual a menos 5, né? Isso aqui, como uma coisa pode ser maior ou igual a 1 e menor que menos 5? Isso daqui é um outro absurdo, tá? Tá? Então, se isso aqui é um absurdo, o teste 3 é falso, tá? Não satisfaz. Por quê? Porque x2 tem que ser maior ou igual a 1 e x2 tem que ser igual a menos 5. Isso não é possível, tá? Se o x2 aqui fosse menor ou igual a 1, aí tudo bem, né? Porque o menos 5 seria menor ou igual a 1, tá? Mas como não é, não satisfaz. Não satisfaz, acabou, tá bom? Acabou. Aí aqui, ó, mesma coisa, ó. Se x1 é maior que 0, né? A hora que eu colocar aqui o menos 5 com o menos 1, ele vai ser menos 6, tá? Então, aqui também é outro absurdo, tá bom, gente? Então, como eu tenho dois absurdos matemáticos juntos, esse teste ele não é satisfeito, tá? O que eu vou fazer agora? Ó, vou dar um zoom out, tá? Eu vou dar um print. Ó, esse exercício é uma bosta. Eu vou dar um print. A gente vai ficar aqui 2 horas para terminar ele, não vai ter jeito, tá? Vamos ver. Ctrl C. Aqui, ó, vou dar um print. Opa, faltou ali.
Vou dar um print e vou colar ele para baixo aqui, tá? E aí a gente vai apagar de novo. Opa, esses caras aqui. Que aí eu consigo mandar só essas imagens para vocês, tá? E aí isso aqui começa a ficar um pouco melhor. Não é que é bom, né? Mas é melhor, tá bom? E agora a gente vai apagar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, com todos os seus quadrados, ele vaza. Pessoal, eu tive alguns probleminhas técnicos. Eu apaguei sem querer isso daqui. Por isso que vocês estão vendo que tá bem feio. Mas até agora eu acho que vocês já decoraram, tá? E agora a gente vai pro teste 4, tá bom? Então vamos botar o teste 4 aqui. Opa, já colamos o teste 4. E vamos resolvê-lo, tá? Bom, vamos começar dessa vez um pouco diferente. Eu quero testar uma coisa um pouco diferente, tá? Como eu falei, eu vou começar dessa condição aqui e dessa condição aqui. Só que quando eles são iguais a zero, na verdade, vale o quê? Vale a restrição. Então, o que eu vou querer aqui? Eu vou querer começar por esse cara aqui, tá? Esse é o primeiro cara que eu vou começar. Então, eu vou olhar direto aqui, ó, tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter que 1 menos... vou fazer de alguma outra cor, laranja dessa vez, tá bom? Então, pera aí. Laranja, tá? Então, aqui a gente está falando do teste 4, tá bom? Então, eu vou reescrever para ficar bonito aqui, ó. Teste 4 vai ser igual ao quê? Deixa eu aumentar esse laranja, que ele está muito fino. Vai ser igual a lambda diferente de 0. Mi1, odeio quando ele faz isso, cara. Igual a 0. Mi2, igual a 0. E aqui eu não preciso mais desse cara. Vaza. Tá? Desculpa, gente. Lambda diferente de 0, né? Então, aqui, lambda diferente de 0, tá? Então, eu vou começar desse cara aqui. Eu vou tentar agilizar o nosso processo, tá? Por quê? Porque se o lambda, ele é diferente de 0, essa expressão precisa ser igual a 0, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que 1 menos 2x1 menos x2 precisa ser igual a 0, tá? Então, eu tenho que menos 2x1 vai ser igual ao quê? A menos 1 mais x2, tá? E aqui eu vou ter o quê? Que x1 vai ser o quê? Vai ser menos 1 mais x2 sobre o quê? Menos 2, tá? Então, isso é a mesma coisa que dizer que x1, né, vai ser igual ao quê? A 1 meio, né? 1 meio do quê? De menos x2, tá? Sobre 2. Tá bom? E isso é a minha relação que eu vou começar, tá? Por que eu comecei aqui, moçada? Porque aqui eu volto agora aqui, ó, tá? Então, eu vou ter 1 sobre x1, né? Quando lambda é diferente de 0, eu vou ter menos 2 lambda, tá? Menos 2 lambda. E esses caras aqui são todos iguais a 0. Então, eu vou ter isso igual a 0. Com isso, eu sei que 1 sobre x1 vai ser igual ao quê? A 2 lambda. Portanto, x1, né? X1 vai ser igual ao quê? Gente, a 1 sobre 2 lambda, tá? E agora, eu consigo, né? Se eu quiser, substituir aqui, tá? Mas eu vou primeiro trabalhar com a próxima, tá? Com a próxima condição. O que que é? O x2 vai ser igual a menos 1, menos lambda, menos mi1, mais mi2. Isso é 0, isso é 0. Então, aqui eu tenho que o quê? Olha que interessante, que menos 1 igual a menos lambda, né? Aqui me ajuda muito. Portanto, lambda igual a 1, tá? Então, sempre aqui, ó, quer dizer, sempre não, né? Mas nesse teste eu tenho que lambda é igual a 1. Portanto, x1 nada mais vai ser do que 1 sobre 2, tá? Só que agora eu consigo achar x2. Por quê? Porque x2 vai ser o quê? Vai ser 1 meio, né? Menos o quê? Menos 1 meio, tá? Sobre 2. Isso daqui nada mais é do que o quê? Vou um pouquinho para a direita, tá? Depois eu volto. Do que o quê? Do que meio, né? Menos o quê? Esse cara vai passar para cima, né? Então, eu vou ter aqui ó, 1 meio, inverte 1 meio, né? Vezes o quê? Vezes 1
sobre 2, tá? Então, não passa para cima nada, gente. Desculpa, tá bom? Inverte a segunda, tá? Isso é 1/2 menos 1/4. O que é meio menos 1/4? É 0,5 menos 0,25, né? Então, isso é igual a 1/4, tá? Então, beleza, ó. Aqui eu já achei, né, que x2, portanto, vai ser igual a 1/4. Só que agora eu preciso garantir aqui que, né, que essa minha restrição é verdadeira, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Ó, eu preciso voltar aqui, né? Então, peraí, ó. Se eu tenho aqui, ó, vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, a minha restrição bem pequenininha, ó, que é a primeira, que 2x1 mais x2 maior ou igual a 1, né? Então, vou só confirmar, ó, tá? Então, ó, 2x1 mais x2 tem que ser maior ou igual a 1, tá? Vamos testar? Bom, se aqui eu tenho que x2 é igual a 1/4, né? E eu tenho que o outro é meio, tá? Eu vou ter 2 vezes meio, que é 1, né? Mais 1/4. Então, isso é maior, sim, do que 1, tá bom? Então, essa condição aqui tá, né, aceita, tá bom? Isso tá ok. Eu não tenho nenhuma violação aqui, tá? Bom, beleza. Fizemos uma parte, então, né? Deixa eu só fazer um negócio. Eu vou arrastar essa imagem mais para baixo, porque aqui eu vou continuar. Oh, meu, tá, isso aqui não. Tá? Bom, beleza. Então, a gente já tem o valor de x1 e o valor de x2. Mas vamos agora ver se a gente não tem alguma coisa errada aqui, ó. Né? Vamos continuar. Quando eu estou olhando aqui o mi1, eu tenho que 1 menos x1, 1 mais x1 menos x2 igual a 0. Só que o meu mi1, ele é 0, né? Então, vale a restrição. Qual que era a restrição? Tá? Qual que é? Ô, meu pai, que saco. Qual que era a restrição? Ó, a gente vai ter que... Vamos fazer assim, ó. Vamos copiar isso daqui e vamos jogar isso aqui para cá. Porque aí eu não preciso ficar olhando essa droga dessa restrição, tá? Então, ó. Aumenta. Ó. Não consigo aumentar, por quê? Porque esse aqui tá copiado. Eu não quero você. Quero só o outro. Ó. Com isso, agora eu tenho a restrição fácil aqui, tá bom? Então, a minha segunda restrição do meu mi1, né? Ela é o quê? Ela é menos x1 mais x2 menor ou igual a 1. Então, eu vou simplesmente copiar ela. Menos x2 mais x1, tá? Menor ou igual a 1, tá bom? Eu posso... Se eu fosse fazer num caderno, eu teria organizado isso daqui, tá bom? Como mi1 igual a 0, tá? Portanto... né? Menos x2 mais x1 menor ou igual a 1. Só que eu sei aqui que x2 é 1/4, né? Então, menos 1/4 mais o quê? Quem que é o meu x1? 1/2? Vai ser menor ou igual a 1? Vai ser menor ou igual a 1, gente? Vai? Ó, menos 1/4 é menos 0,25, mais 1/2 é mais 0,25, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Que mais 0,5, o que eu tenho aqui, ó, que 1/4 é menor ou igual a 1, tá? Então, satisfaz, tá bom? Essa regra, né, do mi1 igual a 0, satisfaz, tá? Então, o que eu preciso fazer agora? Testar a outra regra, tá bom? Eu fiz um pouco grande demais, né? Qual que é a outra regra? Quando mi2 igual a 0, eu preservo também a minha restrição, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que 2x1 menos x2 menor ou igual a 3. Então, vamos anotar isso aqui. Ó. 2x1, né? 2x1 menos x2 menor ou igual a 3, tá? Só que eu sei agora que quem é o meu x1? Meu x1 é o quê? Meu x1 é 1/2. Então, 2 vezes 1/2 é 1. Certo? Menos o quê? Menos o meu x2. Quem é o meu x2? Meu x2 é 1/4. Então, 1 menos 1/4 é 1/4, tá? É, sim, menor ou igual a 3.
Então, beleza, todas as minhas condições foram respeitadas. Portanto, eu tenho uma solução ótima, tá? Então, eu posso dizer que o meu f ótimo de x vai ser igual ao quê? Ó, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a log de x1 menos x2, tá? Então, aqui eu tenho log de x1, né, na base 10, né? Do que? Menos x2, tá? E o que eu tenho aqui, então? Quais são os meus valores ótimos? Bom, essas condições satisfazem, né? Então, eu vou ter o quê? F ótima, ela vai ser nada menos do que log, né? Quem que é o meu x1? x1 é meio, tá? Então, log de meio, na base 10, menos, quem que é o meu x2? 1/4, tá? E aí, quem que é o meu F ótimo? Vai ser igual ao quê? Vai ser, eu vou abrir a calculadora, né? Não tem como fazer isso na mão, tá? Então, o que que é o log de meio? Vamos lá. Aqui, ó. O que que é o log de... Opa, né? 0,5 log, tá? É menos 0,30, tá bom? Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Menos 0,30, menos 0,25. Então, isso aqui vai ser menos 0,55, tá? Para um lambda que é igual a zero, né? Então, eu não preciso achar o valor de lambda, tá bom? Só que agora, né, gente, que eu preciso também achar o meu... Eu preciso escrever isso bonitinho, né? O meu mi... Não, o meu lambda é diferente de zero, né? Então, eu preciso achar o meu lambda, certo? O meu mi2 é igual a zero, então o meu mi1 é igual a zero. Só que aqui eu preciso achar o meu lambda, né? Então, quem que é o meu lambda? O que a gente tem aqui, ó? A gente pode voltar agora, né? A gente vai ter o quê? X1 igual a 1 sobre 2 lambda, né? O lambda é igual a 1, né? A gente já achou, na verdade, o lambda, né? Então, o lambda ótimo aqui é igual a 1, tá? E essa é a resposta final do exercício, tá bom? Quer dizer, do teste 4, tá? Então, o teste 4, ele é válido, tá bom? A gente achou que o teste 4 vale, tá? Então, a gente pode simplesmente pegar e dar um print, né? Não ficou bom. Pegar e dar um print, ó. E vou colocar ele para cá, embaixo, ó. Tá bom? Espera aí. Vou colocar esse cara aqui e vou colocar esse cara aqui, ó. E vou aumentar ele bastante para ver se pelo menos a resolução vai. Eu acho que na hora que eu mandar isso pro WhatsApp vai ficar bom, tá? E beleza, tá? Resolvido, né? Agora a gente apaga, a gente faz o processinho lá e apaga aqui, tá? E tentar tomar cuidado para não destruir o resto. Beleza, beleza. Falta um, gente. Acho que em 2 horas a gente termina, tá? É um exercício para 2 horas? Pô, cara, não sei, né? Não fiz sem explicar. Talvez seja um exercício para 1 hora. Então, assim, se vocês pegarem um desses na prova, né? Pensem aí o que vale a pena fazer, entendeu? O Geraldo, ele sempre dá um exercício que tem uma resposta muito objetiva e um que assim que é fácil de achar e um exercício que ele é matematicamente complicado. Eu não sei porque que ele faz isso, entendeu? Não sei se é por causa do EAD, se ele é uma pessoa, eu não sei, entendeu? Eu acho extremamente desnecessário o que ele faz, o tipo de prova que ele dá. Mas como eu não sou professor, eu só estou comentando a minha opinião, tá? Então, enfim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai testar o teste 5, tá? Então, vamos lá. Quem que é o teste 5? Tá? Quem que é o teste 5? Ó, vou colocar ele aqui e a gente reescreve, tá? Então, ó, o teste 5 eu vou fazer ele em preto mesmo, tá bom? O teste 5 ele vai ser o quê? Lambda, tá? Isso não é um y, lambda igual, diferente de 0. Mi1, né? Diferente de 0. E aqui Mi2 igual a 0, tá?
E aí a gente apaga esse cara aqui, ó. Esse eu vou tentar organizar um pouquinho melhor, tá bom? Bom, o que eu sei aqui? Quando o Mi1 é diferente de zero, né? O que vale aqui? Vale que o Mi1 precisa ser igual a zero, né? Essa equação aqui, ó, do Mi1 precisa ser igual a zero. Então, de quebra, eu já venho aqui, ó, tá? Porque eu ganho tempo. 1 mais x1 menos x2 vai ser igual a zero, tá? Então, x1 vai ser igual a x2, certo? Menos 1, tá? Isso sempre vai valer. Tá bom? Para quando, né, o Mi1 for diferente de zero. Então, essa condição aqui eu já posso guardar na minha memória para vir buscar ela depois para os próximos testes. A partir daqui eu vou tentar ir um pouco mais rápido, tá bom? E agora, o que eu faço com isso? Bom, por enquanto nada, tá? Eu venho agora aonde no meu x1 e no meu x2, tá? Então, vamos lá. Quando o meu lambda é diferente de zero e o meu Mi1 é diferente de zero, né? Eu tenho o meu Mi2 igual a zero, tá? Então, o que eu posso reescrever ali? Eu posso reescrever aqui, ó. Vou colocar dessa forma, tá? x1, tá bom? Então, eu posso reescrever da seguinte forma aqui, ó, tá? Da seguinte forma, tá? 1 sobre x1 menos 2 lambda, né? Mais o que? O meu Mi1 é igual a zero, tá? E eu simplesmente vou dizer que isso aqui é uma relação, tá bom? Eu não vou mexer nela, por enquanto, tá? Vou chamar isso de 1. E aí eu continuo aqui, ó. O meu x2, quando o meu lambda é diferente de zero, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser x2, né? Então aqui eu estou usando x2, tá? Estou olhando x2, mas não quer dizer que eu tenho x2 aqui, tá? Então o que vai ser aqui? Eu vou ter o menos 1 menos lambda menos Mi1 igual a zero, tá? E isso me diz que menos lambda menos Mi1 igual a 1. Então, eu tenho aqui que lambda mais Mi1 igual a menos 1, concordam? Então, eu posso, agora, né, eu posso simplesmente separar, né? Então, ó, o que eu posso dizer aqui? Que lambda igual a menos 1 menos Mi1, tá? E isso é uma outra relação que eu tenho. Agora eu posso voltar aqui, ó. Essa é a 2, tá? Que eu vou voltar, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Eu vou reescrever x1 aqui embaixo mesmo. Então, 1 sobre x1, tá? Menos o quê? Menos 2 vezes, tá? Aí eu vou trocar o lambda inteiro. Menos 1 menos Mi1 mais Mi1 igual ao quê? A zero, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 1 sobre x1, certo? Menos com menos vai ser mais, então mais 2 Mi1, tá? Mais Mi1, certo? Igual a zero. Então, o que eu chego aqui, ó? Que 1 sobre x1 vai ser igual ao quê? Ao quê? A menos 3 Mi1 menos 2, tá? E não é bonito mesmo. É isso aqui que eu consigo chegar, tá bom? Não consigo muito melhorar isso daqui. Eu até poderia substituir menos Mi1, né? Opa, vamos tentar fazer desse outro jeito, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu vou isolar o menos Mi1, tá bom? Então, se eu isolar o menos Mi1... Não, vou isolar o menos Mi1 não me ajuda, né? Eu vou isolar o Mi1, tá? Então, se eu isolar o Mi1, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter menos 1, né? Sobre menos 1 menos lambda. Quando eu coloco aqui, não me ajuda, né? Vai ficar menos 3 lambda menos 1, né? Então, não me ajuda. Menos 3 lambda menos 1, tá bom? Me ajuda, mas eu até vou escrever, tá? Até vou escrever. Então, x1, uma outra forma de escrever x1 pode ser assim, ó. 1 sobre x1. 1 sobre x1 tem que ser igual também ao quê? Eu vou aqui, ó,
isolar o lambda, o μ1, tá? Então aqui eu vou ter menos 1 menos lambda, tá? Então eu vou ter menos 2 lambda, tá bom? Menos 1 menos lambda. Isso vai ser igual a 1 sobre x1, vai me ser igual a quê? A menos 3 lambda, tá? Menos 1, tá bom? Então eu até poderia reescrever isso como 1 sobre 3 lambda menos 1, mas eu não quero, tá? Eu vou deixar isso aqui desse jeito, porque eu estou confiante que esse teste ele não vai vingar, tá bom? Confiante por quê? Porque ele é meio desesperador, só por isso, tá? E agora, gente, eu vou então continuar aqui. Eu já testei a condição do μ1. Deixa eu só dar uma olhada aqui em cima. Não, né? Eu testei a condição do μ2, né? Para começar esse exercício, né? Que foi... desculpa, que foi essa relação aqui. Não, eu testei esse daqui, né? Isso, então agora eu vou testar o quê? Ó, vou testar aqui mesmo na direita, tá? Vou testar a relação, ó, do μ1, tá? Porque μ1, né? Não, eu já testei, né? Já testei, né? Já testei. Aqui eu já testei. 1 menos... já testei, tá? Cheguei nessa relação. Isso daqui, então, gente, é μ1, tá? μ1 diferente de 0, tá bom? E lambda diferente de 0 a gente já fez também, né? Não, na verdade a gente não fez, né, lambda diferente de 0, tá? Então vamos fazer agora lambda diferente de 0. Quando lambda é diferente de 0, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter 1 menos 2x1 menos x2 igual a 0, tá? Ou seja, gente, menos 2x1, talvez se eu começasse por aqui, eu teria... aí você dá sorte, né? Às vezes, eu teria cortado metade do exercício, mas vamos ver. Menos 2x1 vai ser igual ao quê? A x2, tá? Menos 1, tá bom? Só que, vamos ver aqui, ó. Só que, ó, vamos dividir tudo isso por 2, tá? Então, vamos isolar o x1 aqui, na verdade. Então, aqui eu tenho aqui, ó, que x1 vai ser igual ao quê? Ao x2 menos 1 sobre 2, sobre menos 2, tá? Só que isso daqui é igual a x2 menos 1. Então, qual que é a pergunta? Ó, x2 menos 1 sobre 2 é e pode ser igual a x2 menos 1, para quais valores de x2 que isso é verdadeiro? Nunca, tá? Então aqui, ó, embora eu tenha feito todo aquele passo lá, isso é um absurdo. Como isso é um absurdo, o teste 4, né? Esse é o teste 4? Teste 4? Não, esse é o teste 5, né, gente? Então eu esqueci de colocar o teste 5 aqui, né? Tá? Então, o teste 5 não satisfaz, tá? E por que ele não satisfaz? Se eu tivesse, né, respeitado a minha regra e viesse aqui, ó, aqui e aqui direto, eu já saberia isso, tá? Então, o que meu erro foi parar no μ1, tá bom? E já ir para o x2. Se eu fizesse simplesmente esses dois passos, eu já saberia que ele não satisfaz. Então, isso fica de lição pra gente, tá? Os hackzinhos aí que a gente vai aprendendo quando a gente está resolvendo o exercício. Então, vou pegar esse cara aqui. Não, amigão. Vai você para lá. Ó, vou pegar esse cara aqui e vou colocar ele para cá, tá? Tá? E aí, vou apagar e continuar. Então, já volto. Bom, continuando aqui, agora falta a gente testar o 6, tá? Então, vamos lá. Teste, vamos fazer em que cor? Em verde, tá? O teste. Tá? E nesse ponto eu já estou um pouco cansado. Já gravei 4 horas hoje. Então, minha letra vai piorar, tá? Mas o espírito continua forte. Então, minha namorada tá rindo. Ela tá estudando também pra prova amanhã.
Não de economia, de medicina. Então vamos lá. Ai, ela pediu pra não falar mais dela. Bom, vamos lá. Ela tá rindo de mim. Eu sou muito chongo. Vamos lá. Lambda diferente de zero mais mi1 igual a zero. Com mi2 diferente de zero, tá? Vamos direto aonde interessa, tá bom? O que interessa pra gente? Lambda diferente de zero. Se lambda é diferente de zero, 1 menos 2x1 menos x2 igual a zero, tá? Então aquela relação anterior vale. Então vou deduzir super rápido, ó. 1 menos 2x1, tá? Menos x2 igual a zero, correto? Então menos x1, né? Bom, vou fazer assim, menos x1 vai ser igual ao quê? A x2 menos 1 sobre 2, ok? Então x1 vai ser igual ao quê? A 1, né? Menos x2, não é um x quadrado, é um x2 sobre 2, tá? Que era a relação que a gente tinha lá no passado, tá? Então aqui, ó, x2, né? Menos 1 sobre 2, tá? Uma outra forma da gente fazer isso é a gente achar x2, tá? Porque a gente pode, tá? Então, x2 vai ser o quê? Vai ser igual a... vou passar para cá, né? Então, 2x1 menos 1. Só que eu tenho, né, o inverso disso, né? Porque o menos está aqui. Então, vai ser isso daqui, né? Menos. Então, vai ser igual a... o quê? Menos 2x1 mais 1, tá? Essas são as duas relações aí que eu vou parar de fazer esses quadrados, viu, gente? Porque depois para pagar fica uma merda. Então, essas são as relações que a gente tem, tá bom? Essa aqui, né? E essa daqui, tá? Que eram iguais ao do exercício anterior. Agora, eu vou fazer... Vamos ver se eu aumento essa grossura aqui, porque não tá bom, não. Agora ficou bom. Então, agora eu aumento... Agora eu volto, né? Aonde que eu vou? Vou no diferente de zero. Então, no mi2. Por quê? Porque essa relação vai ser igual a zero, tá? Então, 3 menos 2x1... Agora ficou bom. Mais x2 vai ser igual a zero, tá bom? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que menos 2x1 vai ser igual ao quê? A menos 3 menos x2. Correto? Tá? Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Eu vou ter o quê? Que 2x1 vai ser igual ao quê? A 3, tá? Mais x2. Opa, só que x1, então, aqui para mim, vai ser o quê? Vai ser igual a 3 mais x2 sobre 2, tá? Só que aqui eu tenho isso daqui, né? Então, pô, 3 mais x2 sobre 2 vai ser igual a 1 menos x2 sobre 2, corta, eu tenho que 3 mais x2 vai ser igual a 1 menos x2, né? Correto, gente? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que 2x2 vai ser igual a 1 menos 3. Então, eu tenho aqui que x2 vai ser igual a menos 2 sobre 2, que vai ser igual a menos 1, tá? Então, esse teste está com cara de que vai dar certo, tá? Então, aqui em pretinho, ó, que a gente chegou. Só que se eu achei o x2, né? Quem que eu faço agora? Eu acho o x1, né? Então, tanto faz agora para mim, tá? Por quê? Porque agora eu consigo dizer que, ó, o x1... ele vai ser verde, né? Era a minha cor x1, tá? Ele vai ser igual ao quê? Ao 3 menos 1 sobre 2. Então, ele vai ser 2 sobre 2. Ele vai ser o quê? 1, tá? 1. Beleza? Só que isso daqui, eu vou só testar aqui, mas deve valer essa relação. Então, se o x1 eu tenho menos 2 mais 1, eu tenho menos 1, né? Aqui, igual a menos 1, que é exatamente esse cara aqui e esse cara aqui, tá? Só voltei lá, só para ver se eu não tinha feito conta errada. Então, beleza, gente. O que a gente tem por enquanto? Ó, a gente pode escrever, vou escrever esse amarelo grosso. Amarelo grosso. Ó, a gente pode escrever que x1 ótimo, tá? É igual ao quê? A
1, né? E x2 ótimo também é igual é igual a menos 1, tá? Bom, isso está satisfazendo todas as condições? Vamos ver, né? Vamos ver como. Bom, provavelmente satisfazem essas condições aqui que eu coloquei, ó, né? Então, por quê? Porque, ó, se eu tenho 2x1, então eu tenho duas vezes o quê? Duas vezes o x1, ele é 1, né? Então, duas vezes o 1 é 2, certo? Mais o menos 1 é o quê? É 1. 1 é maior ou igual a 1, certo? E aqui o que eu vou ter? O menos x1. Então, menos 1, né? Com o quê? Com o menos 1 vai ser o quê? Vai ser menor ou igual a 1, né? Então, ó, lembra que o x1 é 1, né? Então, aqui eu vou ter menos, eu vou fazer aqui, ó. Ó, o menos 1, tá? O menos 1 mais o quê? O x2, que o x2 é menos 1, né? Isso aqui é menos 2, né? Então, menos 2 menor ou igual a 1, tá? Então, isso está satisfeito também, tá bom? Vou pagar, porque isso daqui dá merda no fim. Vamos fazer, vai. Vamos fazer, que aí a gente já mata isso daqui. Então, ó, 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, tá? Mais o quê? O x2, que é o menos 2, menos 1, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 2 menos 1. Isso aqui é 1. 1 maior igual a 1. Tá? Isso está satisfeito. Tá bom? Você precisa voltar aqui? Cara, acho que não, tá? Mas é bom para você saber se você fez alguma coisa errada, porque teoricamente se der errado você já pegou lá, né? Mas vamos lá, porque aí vai embaçar ali, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, e aqui o que a gente tem? A gente tem menos x1, só que x1 é 1, né? Então menos 1 mais o quê? Menos 1 tem que ser menor ou igual a 1. E isso a gente sabe que é menos 2. Menos 2 menor ou igual a 1. E a última restrição que a gente tem é o quê? 2 vezes 1, que é o x1, menos o menos 1, que é o x2, tá? Tem que ser menor ou igual a 3, tá? Isso daqui vai me dar 2 mais 1 menor ou igual a 3. 3 é menor ou igual a 3, tá? Então, todas as restrições aqui, por enquanto, estão satisfeitas, tá bom? Só que agora, ó, eu nem voltei aqui nessas condições, né? Então, vamos voltar agora nessas primeiras condições, tá? Eu vou tentar fazer aqui... Não, vai ter que fazer aqui do lado, tá bom? Vou tentar diminuir um pouco e fazer aqui do lado, tá? Eu nem voltei nas primeiras condições. Se a gente tiver alguma coisa errada, a gente vai pegar ali agora, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar, ó. O que a gente vai ter aqui, ó? Lambda é diferente de zero, né? Então, a gente precisa achar o valor de lambda agora, né? Para esse teste. Esse é o ponto, né? Então, vamos lá. Se lambda é diferente de zero, o que a gente tem ali, ó? A gente tem, tá? Para x1, tá bom? Vou escrever aqui, ó. Para x1, tá? x1 é esse cara aqui que eu estou olhando. Só isso que quer dizer, tá? Só para vocês não se perderem. E que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter 1 sobre x1, tá? 1 sobre x1 menos o quê? Menos 2 lambda, tá? Esse cara aqui eu sei que é zero. E esse cara aqui é menos 2mi. 2, tá? Isso aqui tem que ser igual a zero, correto? Só que eu sei que x1, quem é x1 é 1. Então, 1 menos 2 lambda, menos 2mi2 igual a zero, tá? Eu tenho mi, eu tenho o valor de mi, eu não achei o valor de mi em nenhum lugar, né? O valor de mi2, né? Eu não achei ele em nenhum lugar, tá? Então, por enquanto, eu não tenho. Mas o que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever aqui menos 2 lambda, tá? Vai ser igual ao quê? A 2 mi2 menos 1, tá? E isso vai ser que lambda vai ser igual ao quê, né? É isso mesmo. Vai ser igual ao quê? A 2 mi2 menos 1 sobre menos 2. Então, lambda vai ser igual ao quê? Inverte, né? Então, aqui eu posso simplesmente escrever isso como o quê? Como 1 meio, tá? Porque isso é mais 1 meio menos o quê? Eu estou dividindo aqui, né? Então, 1 meio menos mi2, tá? Por quê, gente? Por causa do menos 2 aqui, dividir, só separei a fração, tá?
Então, agora eu sei que o lambda vale isso, tá bom? Só que agora eu vou voltar na segunda, né? Eu vou vir aqui na segunda, tá? Então, quando eu tenho ali, ó, na do y, tá? Então, aqui, ó, na verdade, né? É o y vezes, né? Não, aqui é do lambda, né? Então, eu vou voltar nessa agora, tá, moçada? Então, essa agora, ó, voltando nessa aqui, ó. Essa aqui vai me dar o quê? Eu vou escrever aqui, ó, tá? Para x2, tá bom? x2 é a derivada, tá? Eu só vou, né? Só tô usando isso como um código pra gente não se perder, tá? Então, aqui, eu tenho o quê? Que menos 1, certo? Menos lambda, tá? Menos mi1, que é 0, mais mi2, tá? Igual a 0, tá bom? Então, vamos lá. O que eu posso dizer aqui, ó? Que mi2, tá? Que mi2, né? Vai ser igual ao quê? A lambda mais 1. Ih, rapaz. Só que, gente, ou eu posso simplesmente, né, para facilitar, eu posso dizer aqui, odeio quando a gente faz o exercício inteiro, a gente muda a estratégia e aí a violação vem aqui. Porque olha só, gente, a gente pode isolar o lambda aqui, é mais fácil, tá? Então, ó, lambda vai ser igual ao quê? A mi2 menos 1. Só que, né, quando que mi2 menos 1 vai ser igual a 1 meio menos mi2? Vamos ver, tá? Não sei se vai ter violação. Vamos ver. A gente vai ter 2 mi2. Na verdade, não vai ter violação, não, gente. É só para achar o valor, tá? Graças ao pai. Então, a gente vai ter que 2 mi2, ó, passei esse para cá, vai ser igual a meio mais 1. Tá? Então, 2 mi2, né? Vai ser igual ao quê? A 3 meios, né? Meio mais 1 é 3 meios, tá? Agora eu vou passar dividindo. Então, mi2 vai ser igual a 3 meios vezes 1 meio. Mi2 vai ser igual a 3 quartos, tá? Esse é o valor ótimo de mi2, tá? 3 quartos. Só que agora eu sei quanto vale lambda, né? Então, lambda ótimo também vai ser o que, gente? Vai ser igual... Nossa, tô cansado, hein, cara? Puta que pariu. Vai ser igual ao quê? A 3 quartos menos 1. 3 quartos menos 1 é menos 1 quarto, né? Então, isso aqui é menos 1 quarto, tá? E esse é o valor que lambda ótimo assume. Só que ainda não acabou, né? Como esse teste ele não tem violação, eu preciso calcular o valor de f, né? Então, vamos lá. A gente tem o quê? Log do quê? De x1. O que é log de 1 na base 10? 10 elevado a 0 é 1, né? Então, isso é 0. 0 menos x2. Então, aqui eu tenho que f ótima vai ser 1. Tá? Eu vou explicar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Beleza? Ó, vai ser igual ao quê? Log, né? Do quê? De 1 na base 10. Log de 1 na base 10 é 10 elevado a 0 igual a 1, tá? Então, isso daqui é 1, né? Isso aqui é, desculpa, isso aqui é 0, né? Menos o quê? Menos o menos 1. Então, isso daqui é 1. O valor ótimo dessa função, portanto, é 1, tá? E aí, a gente resolveu esse teste. Não resolvemos o exercício ainda, resolvemos o teste. Mas estamos um teste a menos da verdade. E um teste a menos da verdade é muito bom. Só que eu demorei quase uma prova inteira para resolver um exercício. 2 horas de prova, né? 1h33 de gravação já. Eu sei que ninguém aguenta mais. Eu também não aguento mais. Mas a vida é dura, entendeu? A vida é dura, não tem o que fazer. A vida é cheia de testes, de condições KKT. Menos é mais, depende, depende. Menos é mais só quando ele está multiplicado por um outro menos. E aí menos fica mais. Que é uma coisa que eu falei muito nos esse anos, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Aquela boa e velha, olha que beleza. Aquela boa e velha, vamos apagar tudo isso e seguir
Não, limpar a tela jamais. Não, Yumi, eu tô gravando aqui as coisas. Imagina, eu tô gravando. Todo mundo prestando atenção em mim. A Mona já aprendeu tudo aqui. Vem ver como ela tá. Ah, alguém eu consigo. Ah, a vida é dura, Yumi. A Mona aprendeu, ó. Vem ver como ela aprendeu. A Mona dormiu. Quer dizer que eu aprendi, Yumi, não quer dizer que eu tô certo. É provável que esteja certo? É provável. Pode ser que esteja errado? Com certeza. Com certeza. E eu não sei se a galera vai ver isso. Eu não me importo. Na real, eu tô estudando, né? Eu espero ajudar quem queira aprender. Quem desistiu, eu acho que essas pessoas foram fortemente iguais às outras que não desistiram. Porque aguentar esse cara é brincadeira. Bom, fizemos quem? O teste 6, né? Vamos agora ao lindo teste 7. Estamos quase lá, gente. Teste 7, T7, tá? E o que o T7 nos diz? Ó, o T7 nos diz que lambda é igual a zero, né? Então vamos arrumar aqui, ó, lambda é igual a zero, né? O mi1 igual a zero e o mi2 diferente de zero, tá? Então, aonde que a gente começa? Não quero que você faça isso. A gente começa no Mi2, tá? Por quê? Porque é ele que a gente vai conseguir igualar aqui a zero, tá? Então, ó, Mi2, o que a gente vai ter logo de cara? Aqui 3 menos 2x1, né? Mais x2 igual a zero, tá? Então, de novo aqui, ó, a gente vai ter o quê? Que menos 2x1, mesmo caso do exercício anterior, né? Vai ser igual a menos x2 menos 3. Então, x1 vai ser igual ao quê? A x2 menos x2, né? Mais 3, tá? Sobre 2. Beleza? Esse é, então, aí a nossa primeira condição. Ó, estamos bem rápido agora, tá? E agora a gente precisa testar o quê? Bom, quando mi igual a zero, vale a restrição, tá? Então eu não vou mexer nisso agora. E quando lambda igual a zero, vale a restrição. Então primeiro agora eu vou voltar no x1 aqui e no x2, tá bom? Então eu vou voltar aqui, ó, no x1, tá? E eu vou dizer o seguinte, ó, menos 1, tá? O lambda ele é igual a zero, zero. O mi1 é igual a zero. Então menos 1 mais mi2, tá? É igual a zero. Pô, resolvido, né? E 2 vai ser igual a 1, tá? E 2 vai ser igual a 1. Beleza? Beleza. Agora eu vou para o x2, tá? Então vou voltar aqui, ó, para o x2, tá? Só mostrando para vocês aonde eu tô no raciocínio. Isso aqui não significa nada. Esse x1 e esse x2 não significam nada, tá? Quando eu volto aqui para o x2, ó, o que eu tenho, né? Eu tenho menos 1 menos 0, menos 0, mais mi2 igual a zero, né? É esse mesmo que eu estou voltando? Não, eu já fiz esse, né? Menos 1... Ah, já fiz esse? Não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Menos 1 mais... já fiz esse, gente. Ah, então eu já voltei no x2 sem querer. Então agora... esse, na verdade, é o x2, tá? Ó, esse, na verdade, é o x2, tá? E esse eu vou voltar no x1 agora. Tá bom? É isso que, né, a gente vai ficando cansado. Então, o que eu tenho no x1 aqui, ó? Eu tenho menos 1, tá? Com 0 mais mi2 igual a zero. Mi2 igual a zero. Portanto, mi2 é igual a 1, tá? Ou seja, gente, voltar aqui ou voltar aqui me dá a mesma birosca, tá bom? Ah, não, né, gente? É porque eu errei, né? Não é que não dá a mesma birosca. É porque eu copiei de errado de novo, cara. Nossa, que martírio, cara. Por que tem que ser tão difícil eu mesmo? É aqui, né, gente, que eu tô, né? Então é 1 sobre x1, tá?
Não, vou acabar. Falta pouco. Menos 2 lambda, isso é zero. Mais zero, que esse é zero. Menos 2 mi 2 igual a zero. Agora saiu, moçada. Agora saiu. 1 sobre x1 menos o quê? Isso é zero, né? Então, menos 2. O que é? Isso é 1, né? O mi2 é 1. Então, menos 2 vezes 1 vai ser o quê? Vai ser igual a zero. Então, 1 sobre x1 vai ser igual a 2, tá? Então, x1 vai ser igual a meio, tá? Eba, eba. Só que x1 é igual a x2 mais 3 sobre 2. Então, aqui, o que eu posso fazer, ó? Na verdade, eu posso voltar nessa, né? Voltar nessa aqui, ó. Tá? Então, ó, voltei com meio ali. Então, eu tenho menos 2 vezes 1 meio, tá? Vai ser igual ao quê? A menos x2 menos 3, tá? Então, aqui corta, corta. Eu tenho que menos 1 igual a menos x2, né? E passei o 3 para o outro lado. Então, aqui vai ficar mais 3. Então, 3 menos 1. Então, 2 vai ser igual a menos x2. X2 vai ser igual ao que, gente? A menos 2, claro. Muito bem. Agora, então, eu preciso testar esses valores na restrição e achar nas restrições e ver se isso faz sentido. Então, ó, qual que é a primeira restrição aqui, ó? Quando lambda igual a zero, vale a restrição. Então, eu tenho que 2x1, tá? Mais x2 precisa ser maior ou igual a 1. Só que agora eu tenho que 2 vezes o 1 meio, tá? Menos o 2 tem que ser maior ou igual a 1. Isso daqui é 1 menos 2 maior ou igual a 1? Não, não é. Menos 1 é menor ou igual a 1. Portanto, isso daqui é um absurdo. E como é uma... Ah, Jesus, por que muda tudo? Isso aqui é um absurdo. E como um absurdo, a gente sabe agora que o teste 7 não é verdadeiro. Tá? A gente pode parar aqui e descartar o teste 7. Mas, como eu sou uma pessoa que quer ir até o fim e quer gastar o tempo todo disponível, eu vou fazer aqui a outra restrição, tá? A restrição aqui do menos x1 mais x2 menor ou igual a zero. Por quê? Porque agora eu tenho aqui, ó, que menos x1 é menos meio, tá? Menos meio mais o quê? Quem que é o x2? Gente, o x2 é o menos 2. Então, menos meio mais menos 2 é menor ou igual a 1? É. Porque isso aqui é o quê? É menos 2,5, né? Menos 2,5. Menos 2,5 é menor ou igual a 1. Então, essa restrição tá ok, tá? Não violou, tá bom? E a última restrição, provavelmente ela também não vai ser violada. Por quê? Porque foi a partir dela que eu cheguei nas contas, né? Então, mas vamos pegar aqui, ó. A última restrição, na verdade, né? A gente nem pega porque ela é igual, né? Ela é igual a 3, né? Foi o que a gente fez aqui, tá? A gente igualou a zero, tá bom? Então, a última restrição é justamente isso daqui, tá? Então, pronto, resolvido. Temos uma violação, o teste 7 não nos satisfaz. Esse foi fácil. Yumi, já decidiu o que a gente vai comer? Você tá afim de comer? Tá afim de comer o árabe? Eu tô ficando com fome, hein? Não, tanto faz. Você não queria hambúrguer? Então vamos comer hambúrguer. Ó, então aqui tá o teste... Não, preciso terminar. Teste 7. Tá acabando, Yumi. Estou gravando aqui. Você não vai cortar? Você não vai cortar? Não, não vou cortar. Se eu editar esse vídeo aqui, eu morro. Eu demoro 3 dias pra editar esse vídeo. Cortar, eu corto quando Quando, tipo, eu gravo um vídeo de 20 minutos, de 40 minutos. Isso aqui é 2 horas seguidas. Maluca. Cortar meus pulsos, só se for. Uma boa. Depois você me empresta. Sabe? E eu tô fazendo tudo isso pra não passar na prova, bombar na matéria, porque é impossível fazer isso.
Bom, gente, chegamos ao último teste. Sim, Mona, é o último teste. É, meu amor. Depois a gente vai brincar, tá bom? Abre a câmera depois de mostrar elas. Não vou mostrar elas pra ninguém. Elas são só minhas e suas. Então, vamos lá, gente. Teste 8, tá? O que é o teste 8? Ó, lambda diferente de 0, tá? Ah, esse teste vai violar, certeza. Certeza, é muito diferente de 0 para dar certo. Mas é só uma suposição tosca. Ai, quem me picou? E Mi2 diferente de 0, tá? Então, gente, vai valer tudo isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Tá? Eu já tenho isso do teste anterior, lembram? Mas eu vou fazer de novo porque eu sou trouxa. Tá? Mas aqui nesse momento na prova, porque eu já coloquei lá embaixo e apaguei, eu posso simplesmente copiar isso, tá? Porque essas condições, elas não vão mudar. Você pode fazer elas uma vez e anotar, tá? Eu até recomendo que vocês façam um glossário de condições, tá bom? Porque elas não vão mudar, tá? E aí vocês ganham muito mais tempo. Eu não estou resolvendo esse exercício de um jeito muito inteligente, porque é a primeira vez que eu estou fazendo. Amanhã talvez eu consiga já implementar esse jeito mais inteligente, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever de novo, né? Eu vou aqui, ó. Aqui é Mi2 diferente de 0. Então, 3 menos 2. É bom que a gente treina demais, né? Menos 1 mais x2 igual a 0, tá? E o que eu tenho aqui? Eu tenho que x2, eu vou deixar em função de x2, tá? Vai ser igual ao quê? A 2x1 menos 3, tá? E agora eu vou para onde? Eu vou para o Mi1, tá? O que é o meu Mi1? Eu tenho que 1 mais x1 menos x2 é igual a 0, tá? Então, o que eu... Ah, não quero esse 0 aqui. Então, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho que x1, eu vou escolher x2, tá? Então, x menos x2 vai ser igual ao quê? A menos x1, isso eu já tinha feito faz tempo aí atrás, por isso tá fácil. Então, x2... vai ser igual, ó, eu não falei, mas eu fiz, né? Menos x1 menos 1. Vai ser igual ao quê? A x1 mais 1, tá? Então, o que eu tenho agora, gente? Que 2x1 menos 3 vai ser igual ao quê? A x1 mais 1, tá? Certo? Quando eu faço isso agora, o que eu tenho? Eu tenho que x1, né? Passei esse para cá, vai ser igual a 4, tá? Então, já achei x1. Se eu achei x1, eu tenho que x2 vai ser igual a 5. Tá? 4 mais 1, que vai ser igual a 5. Já fica bom, né? Já dá um adianto, tá? Só que agora eu vou voltar na do lambda, tá? Então, quando eu volto na do lambda, o que eu vou ter aqui? Que 1 menos 2x1, né? Menos x2 igual a 0, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que menos x2 vai ser igual a 1 mais o quê? Mais o quê? Não, 1 não, né? Minto. Vai ser igual a menos 1 mais 2x1, tá? E o que eu tenho agora, ó? Que x2 vai ser igual ao quê? A 1 menos 2x1, tá? Só que agora eu sei, né, que o... Vamos ver isso aqui, né? Eu sei que o meu x2, ó... meu x1, na verdade... Bom, o meu x2 é 5, né? Então, 5 vai ser igual a 1 menos o quê? 2 vezes 4. Opa! 5, né? Igual a 1 menos 8. Ou seja, 5 igual a menos 7. Oh, absurdo! Oh, absurdo! Não pode, né, gente? Não pode. Então, eu tenho uma violação, tá? Por quê? A mesma forma, se eu pegar aqui, ó, o meu x2, né? 1 menos 2x1, tá? E igualar aqui, ó, ao quê? Ao x, né? Ao 2x, ó, 2x1, tá? Menos 3. Vamos ver isso daqui, ó. Isso aqui vai ficar menos 4x1 igual a menos 4. Não, aqui eu não tenho violação. Então, eu fiz algum erro. Isso vai ser igual a 1, né? x1 vai ser igual a 1, na verdade, né? Ah, essa é a violação, né, gente? Ó, quando eu faço quando eu igualo, né? Essa condição aqui, ó, tá?
com qualquer uma dessas condições, tá? Eu vou ter um valor diferente, né? Isso vai passar para cá menos, vai ficar menos 4x1. Isso vai passar para lá menos, vai ficar menos 4. x1 vai ser igual a 1, tá? x1 ser igual a 1 e x1 ser igual a 4 pode? Não pode, tá? Ou ele é 4 ou ele é 1. Se fosse x1 maior ou igual a 1, aí poderia x1 ser igual a 4, sem problemas. Mas como não é isso, são duas igualdades aqui, eu tenho um absurdo, tá? Da mesma forma, gente, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer em verdinho, eu vou igualar aqui, ó, essa equação resultante, tá? x2, tá? Igual a 1, né? Então, 1 menos 2x, então vou escrever aqui direto, peço desculpas aí. Então, ó, 1 menos 2x1, tá? Vai ser igual ao quê? A x1 mais 1, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que menos 3x1 vai ser igual a 0, tá? x1 vai ser igual a 0, tá? Então, ó, quando eu faço a mesma coisa aqui, ó, eu tenho mais uma violação, tá bom? Então, eu nem preciso continuar esse teste. Esse teste acabou, ele é violado, tá? Então, teste 8, a gente finaliza aí e ele é violado. Então, tá. Qual é a minha resposta para esse exercício? Então, gente, qual que é a minha resposta, tá? É justamente o teste 6, tá? Então, essa é a minha resposta para esses valores, para esses parâmetros aqui que eu estou grifando, tá? Então, eu teria que vir aqui agora e finalizar da seguinte forma, o teste 6, tá? Ao qual x1 ótimo igual a 1, x2 ótimo igual a menos 1, né? Se eu bem me lembro, menos 1, tá? F ótimo igual ao que? A 1, tá? Lambda ótimo igual a o quê? Menos 1/4, tá? Menos 1/4. Quem mais que eu tenho aqui? Eu tenho mi, e mi ótimo, né? Mi2, tá? E 2 ótimo, tá bom? Vai ser igual a 3/4. E o mi1 vai ser igual a 0, tá? E aí eu repito isso daqui, ó. Esse lambda aqui é diferente de 0. O mi1 é igual a 0, tá? E o mi2 é diferente de 0. Essa é a primeira resposta, tá? Depois de tudo isso. A segunda resposta, se eu bem me lembro, é o teste 4, né? Vamos dar uma olhada. Ó, esse é um absurdo. Aqui, ó, o teste 5 é um absurdo. Esse teste aqui, ele é verdadeiro, né? O teste 4, T4, tá? Então, eu vou seguir o mesmo processo, tá bom? T4 também é a minha resposta. Quem é o T4? Lambda, tá? É diferente de 0. Mi1 é igual a 0. 0. E Mi2... Opa, ficou horroroso. E Mi2, tá? Mi2 vai ser também igual a 0, tá? E quem são as minhas respostas aqui, ó? O meu F ótimo vai ser igual a menos 0,55, tá? O meu Y ótimo vai ser igual a 1. O meu Y ótimo, desculpa, o meu lambda ótimo vai ser igual a 1. E o meu X2, né? E o meu x1 ótimo, tá? Vai ser igual a meio, tá? E o meu x2 ótimo vai ser igual ao quê? A 1/4, né? 1/4, tá? E o meu mi2 igual a 0, mi1 igual a 0, eu não preciso repetir. Então, essa também é a resposta válida, tá? E agora acabou, gente. Esse é um absurdo, esse é um absurdo, não satisfaz, e esse é um absurdo. Resolvemos aí em 2 horas uma letra de um exercício.
É isso aí. Esse é o Geraldo. Isso é cálculo 2. Talvez esteja certo, tá, gente? Talvez eu tenha errado. Por exemplo, se eu vier aqui e derivar errado, ó, entendeu? Se eu derivei alguma coisa aqui errado, acabou o exercício, ele tá todo errado, tá? Essas 2 horas foram jogadas no lixo, tá bom? Então, cuidado com essas derivadinhas aqui. Que foi, May? Bom, é isso, moçada. Um grande abraço para vocês e até amanhã.